luz. Quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz. Quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz. Quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz. Quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta Bom, esse tema ressurreição e reencarnação, que vem trazendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e eles vêm fazendo essa diferenciação entre ressurreição e reencarnação. Para quem já viu o livro Evangelho segundo o Espiritismo, não é escrito pelo Espiritismo. Na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo são trechos do Evangelho normal, conhecido, comum da igreja, né, católica e usado nas demais igrejas, que tem os comentários dos Espíritos. Por isso que tinha lá Mateus e Marcos, porque a repetição dessa parte, tanto em Mateus quanto Marcos, né? Então, é importante, primeiro, que feche a compreensão para entender isso. O Espiritismo não reescreve Evangelho, né? Ele vem comentar o Evangelho. Então, dentro dessa lógica, os antigos, a gente vê em vários textos, antigos que ainda nos sobraram, para eles, dizem, né, a maior parte das civilizações, a reencarnação era uma coisa que nem era para eles dogmática, né, no sentido de ser algo abstrato, era uma coisa muito concreta, era real. Dizem alguns historiadores que a própria igreja ela era reencarnacionista até o período em que a igreja adere ao Estado, né? Quando, por um problema lá com o imperador Justiniano, acho que era entre o Constantino e Justiniano, então que eles aderem ao cristianismo e dessa difusão ao cristianismo, e nesse momento eles retiram, a pedido do próprio imperador, e dizem que da imperatriz, essa parte da reencarnação. Alguns contam que historicamente é porque ela soube, ela, a imperatriz, diz que vinha de uma classe não elitizada e conhece o imperador e ele ascende, e disseram que ela vinha já de outras vidas em que ela não tinha uma estirpe, não é? de uma linhagem para eles nobre, e ela não gostou da história e dizem que começou por aí, com a influência política. É uma das vertentes que dizem que começaram a tirar essa lógica de reencarnação da Bíblia, não é? Acho que a nível histórico a gente não tem como resgatar com precisão, tá igual essas histórias de médico hoje sobre tratamento ou prevenção para qualquer tipo de doença, não é só para a Covid não. Cada um acha o que quer. Nós estamos na sociedade do Raul Seixas, né? A sociedade alternativa, em que cada um faz o que quer, porque é tudo da lei, e aí cada um arque com as
consequências. Então, realmente, se a gente for trazer para uma linha histórica, nós vamos ver teses e antíteses sem fim, né, sobre reencarnação ou não, muitas passagens bonitas. Uma das mais interessantes que eu achei já no Espiritismo é o Severino Celestino, ele que ia ser padre em uma época da vida dele, no seminário, e aí ele começou a estudar a fundo a Bíblia, tanto que ele tem revendo as traduções bíblicas, e lá ele vai dizer que ele encontrou em várias passagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, tudo que tinha a ver com reencarnação, apesar de a igreja oficialmente negar, mas que no texto realmente você vai encontrar várias passagens. O que o Evangelho está mostrando é isso, que ainda naquela época o pessoal achava tão comum que quando viram Jesus, perguntaram se ele não era Elias. Como é que ele era Elias? Se Elias era morto há muito tempo. Perguntaram se ele não era Jeremias. Como é que ele não ia ser Jeremias? Se Jeremias é no tempo dos reis, que é bem anterior lá na Bíblia, centenas de anos antes. Como é que ele poderia ser Elias ou Jeremias? Então ele já está dizendo aí que para eles era tão comum que quando eles viam um grande homem, que eles achavam que era um grande homem, um grande profeta, eles rememoravam os grandes homens e grandes profetas do passado, aí achavam que era uma reencarnação. Aí perguntam. Então, textualmente, a gente compreende e enxerga isso. Mas o que eu acho que é mais importante quando se fala de evangelho? O evangelho, ele trata da reforma íntima. Ele trata da compreensão nossa para que a gente reveja a cada dia a nossa moral, a nossa conduta, a nossa compreensão sobre as coisas. Então, uma linha um corte muito particularizado, acho que o mais relevante não é analisar aspecto histórico. Como eu disse, cada um pensa e faz e age do jeito que quer. É isso. Consequentemente, arca com as consequências. É uma lei que a gente conhece como livre arbítrio. Então, isso aí não importa. Agora, quando a gente para pensar, como dizia o Roberto Carlos, pare, pense, a gente começa a perceber que no quadro da nossa vida, das nossas relações, acontecem coisas que, em grande parte, não estão na nossa governabilidade, mas que tem um motivo, já que outra lei que a gente segue é o quê? A inexistência do acaso. Outra lei que a gente segue e compreende é uma lei natural do progresso constante. Então, quer dizer, o que nós estamos vivendo hoje é o melhor. E lógico que o melhor, por quê? Porque nós estamos evoluindo e estamos precisando passar pelo que passamos para que nós possamos ser melhores do que nós mesmos, sem querer ser melhores que ninguém. Mas vem coisas na vida da gente, às vezes você está aqui, já pensou hoje? Você estudou, aí estava num determinado segmento, você analisou o mercado, fez um vestibular, fez uma faculdade, aí pensa, você chega lá, está com necessidade, chega 2019, se forma no final de 2018, quando chega lá, março de 2019, recebeu o diploma, uma quarentena. Tudo fecha, por exemplo, na sua área. Pode ser, teve área que fechou. E você para e pensa, e aí? E pensa, não, mas vai abrir amanhã. Aí passa 1 mês, 2, 3, 4, 5, 12 meses, mais um ano talvez. E se eu pensar que só tem a ver com o sangue que está nas minhas veias, com as minhas escolhas, com o materialismo histórico, a minha construção enquanto ser social, histórico, talvez chegue ao desespero. Talvez seja por isso que o índice de casos de ansiedade, de suicídio tende a aumentar. Já a cada 4 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Talvez porque ela comece a ser educada de uma forma tão materialista, no sentido de que ela começa a achar que ela é Deus.
que ela realmente escreve 100% da história dela. Ela não percebe que o livre-arbítrio, e que desde que ela nasceu, ela já nasceu programada para adoecer, envelhecer e morrer. E que sobre isso, sobre a dor, ela não tem nenhuma governabilidade. Ela vai passar por problemas diários. E ainda assim foi forjada para ser feliz. E ela só consegue enxergar a felicidade quando ela vê a lei do progresso. E ela só se conforma com a lei do progresso, quando ela quer saber um rumo, quando ela diz, como Paulo, quando caiu no caminho de Damasco: Senhor, o que queres que eu faça? Quantas vezes a gente não quer um rumo? E a gente tem esses pilares, esses eixos da construção. Quais são os eixos? Inexistência do acaso, progresso, existência de um poder superior a nós mesmos, que é infinitamente bom, infinitamente justo, que nos ama, que nos criou, que nos mantém. Então ele cria, transforma, né? Cria, mantém e transforma. Cria, mantém e transforma. É isso que está acontecendo. E é lógico que isso tudo que a gente conhece como mudança. E toda mudança nos incomoda, porque a gente gosta de quê? De ser materialista. A gente gosta de ter o domínio da situação. E a gente começa a se iludir por dar um passinho ou outro que a gente conhece, se iludir achando que a gente domina todas as situações. Então a gente não aceita a mudança. A gente não aceita, por exemplo, que um casal, por mais difícil que seja encontrar um casal que se dê bem, aquele casal vai se separar. Alguém deve dizer assim: mas meu pai e minha mãe estão vivos juntos há 50 anos. Sim, mais uma hora, no mínimo, vão desencarnar. E não necessariamente na mesma hora. E não necessariamente vão para o mesmo lugar após desencarnar. Então a separação, ela é certa. E a gente passa a vida inteira querendo lutar para manipular, para controlar, para ver se a separação não existe. Ainda tem gente que diz assim: eu trago de volta a pessoa amada. E a gente vai e financia. Por quê? Porque a gente quer ter o controle, mas não tem. Nós não conseguimos controlar um contrato que chega. A gente age, a gente vai por um norte. A gente não consegue, ou seja, de alguma forma o Criador mandou ele para nós, cheio de gente disputando, cai para a gente. Quem já sentiu isso? E ele mantém. Porque a gente é ensinado a pensar que tudo é a gente. Tanto que quando a gente está em crise, a gente às vezes diz assim: poxa, o que eu fiz de errado? Só que muitas vezes a gente não entende que crise quer dizer o quê? É porque a gente já venceu todos os patamares daquele momento que a gente estava vivendo e chegou a hora de ir para uma nova fase, e a nova fase é uma nova casa. É como se alguém chegasse e dissesse: olha, você não sabe, mas você ganhou um castelo. Aí você mora numa barraca. Aí chega e alguém vai ficar na sua barraca e você vai ficar no castelo. Aí a pessoa chega lá na porta, o pessoal da barraca chegou primeiro. Porque você estava duvidando, alguma coisa dizia assim: vá para tal canto que lá está o seu castelo. E você: não, vou não. Não, estou ficando doido. Aí não, vou não. Não. Aí enfim, os outros chegaram logo: eu vim aqui, eu soube que agora essa casa estava desocupada. E a casa, eu soube que ela é nossa. Aí vocês: tu é louco, essa casa é minha, eu paguei, eu comprei, PPP. E o projeto está lá dizendo: sai daí, vai para o teu castelo. Aí o que você diz? Não, eu estou na minha casa. Aí no meio de toda a confusão, ao invés de dizer assim: rapaz, pois vai que é verdade. Não, mas me disseram que você tem um castelo. Eu vou lá sair da minha casa, que depois você entra na minha casa, você não sai mais não. Eu é que não vou mais sair da minha casa. Tá certo, o pessoal que me disse que eu viesse para cá, disse que você fosse para o castelo é seu. Não, isso não existe.
Não pode. Bom, pois vamos negociar. Vai o seguinte: você não sai da minha casa. Como? Eu não vou sair dela. Também você não vai entrar. Vamos fazer um contrato? Porque vai que lá o negócio do castelo não dá certo. Aí eu continuo com a minha casa. Tá vendo? A gente não quer de jeito nenhum perder o controle. E muitas vezes há um plano que ele todas as vezes existe, mas há um plano que a gente não enxerga muitas vezes. E a gente duvida. Quando a gente vê a nossa impotência, se desespera achando que a nossa impotência é a impotência de Deus. Quando o mundo para materialmente para alguma área, quando a gente recebe um desemprego, quando a gente passa por uma separação, a gente pensa que o mundo vai acabar. A gente se sente impotente. Por quê? Porque dentro da nossa materialidade, da nossa governabilidade, não vai ficar como a gente quer, que a gente queria estar do mesmo jeito. A gente não quer aceitar de novo que a vida é um constante processo de criação, manutenção e transformação. Os indianos, eles tinham 3 deuses básicos, tem, né? Que é Brahma, o criador, Vishnu, Narayana, o mantenedor, e Shiva, o transformador. Por isso que chamam Shiva associado à morte. Mas a morte é ruim, ele vai dizer, primeiro ela não existe, tem que existir a transformação. O castelo pode ser, por exemplo, o espírito, mas você não quer soltar o seu corpo. Você não quer soltar o seu corpo, você não quer achar a sua beleza no momento que você está, faz prega, faz botox, faz não sei o que, pinta cabelo, corta cabelo, não aceita, faz exercício. Tem a linha do equilíbrio, lógico. Mas eu estou falando na parte de dentro de nós, que está fazendo não só para se ajeitar, mas está fazendo para querer prender o tempo. E o tempo, ele não pode ser preso. O rio não pode parar de fluir. Se prender a água do rio, prendeu a água apodrece sozinha, sem movimento, sem nada. Ela precisa do movimento. E esse movimento, para um plano um pouco mais elevado do que o nosso, chama-se reencarnação. A vida não cessa, a gente precisa avançar, muitas vezes aparece uma crise que é uma doença e uma morte, e a gente, ao invés de morrer e ficar lá parado na cidade dos pés juntos, quando a gente vê, acorda. Alguém chega e diz, ei meu filho, bora continuar? Se vale eu pensar que era morrer, sim. Eu sofri tanto que eu não queria ir, enfim, a mesma coisa da casa e do castelo, não quer sair. Não quer sair do emprego. Quantas pessoas perderam o emprego e depois empreenderam pouco tempo depois, às vezes não tanto tempo depois, conseguiram se sair muito melhor. Gosto de banda, falando de música, ultimamente tem falado algumas vezes de música, né? Tinha uma banda legal, chamava Os Mutantes, não era? Os Mutantes eram engraçados. Tinham 2 irmãos, que o pessoal até fala, pergunta se eles não eram autistas, eles eram tão centrados em música, na música, no tom. E tocavam os 2 irmãos, não é isso? Aí, um começou a namorar com uma menina, e tocar a guitarra não dá tanto ibope quanto ter a banda com alguém cantando, né? O público é maior com voz e instrumentos, né? Botaram a menina para cantar. Quem eram as estrelas? Os 2 irmãos. Não sei se vocês já viram essa história. Até que essa menina foi cantar, ela até casou com um dos irmãos, e quando eles apareceram na televisão a primeira vez, acho que ainda era na TV Tupi,
foi um estouro. E eles, beleza, mas entendam, eles achavam que todo o brilho era de quem? Deles. Ela veio só para compor, né? Compor não é compor a música, só para ficar junto do grupo. Ela já com ele, tal, andando. Quando a banda estoura, quem é que é falado? Só falo de quem? Da menina. Uma ilustre desconhecida no mundo da música. Não tocava nada na época. Eles dois que tocavam, e ela já era esposa de um. Acho que ela teve até um filho com ele. E começou a crescer. Mas só falava no nome dela. Gerou uma ciumeira na banda, diz a história aí da banda. Que um dia ela chegou para cantar e eles disseram que ela não estava mais na banda. Aí ela disse, como assim? Você me chamaram, está dando certo, a gente está fazendo sucesso, todo mundo conhece os Mutantes. E eu estava achando legal, estamos juntos, né? Você é meu companheiro. Não, agora a gente vai mudar o estilo, vamos ficar só nós dois mesmo. E ela disse que a partir dali, acabou o relacionamento dela, não só da banda. E ela ficou isolada por décadas. E acabou, quer dizer, era para ser uma destruição, né, na vida dela. Uma coisa que ela não procurou foi ser cantora. E ela ter tido sucesso que ela não imaginou. E terceiro, no auge do sucesso, o pessoal fazer o quê? Tirar ela da banda. Não era nem questão de dinheiro nem nada. Tirar da banda. Era para ser o fim ou o começo para ela? Era para ser, na cabeça da gente, num buraco desse, a gente pensa que é fim ou começo? Era para ser o fim, né? Acabou-se. Ela continuou. Não é o nome dela? Rita Lee. Pode pesquisar na internet, quando fala o fim dos Mutantes, Rita Lee, ela vai contar, mas anos, décadas, sem se falar, por nada. Ela disse que chegou lá e eles disseram, ó, você está fora da banda, e não falaram mais com ela, ponto. Era para ter morrido um relacionamento, uma menina ter morrido para a música, que ela nem tinha, estava começando a gostar, mas não, nasceu uma estrela. É igual o filme lá daquela cantora, da Lady Gaga, né? Nasce uma estrela. E hoje acho que quase todo mundo, gostando ou não, sabe quem é Rita Lee. São transformações que acontecem por quê? Eu não sabe, mas acontece. Tem uma explicação no plano espiritual. Quando as pessoas procuravam o Osho, por exemplo, aí diz assim, Osho, eu quero fazer sucesso. Ele diz, olha, eu não posso, ninguém pode te dar sucesso. Sucesso é uma coisa que acontece de forma inexplicável. Se fosse quando é milhares de casos, esse é bom, esse é ruim. Do jeito que tem o Caneta Azul, vai ter o Paul McCartney. E assim vão dizendo, é uma comparação muito esdrúxula, esse é muito ruim, aquele é bom, mas bote no meio dele que vão dizer também que Paul McCartney, na época dele, os Beatles não prestavam para um grupo que não gostava de rock. Mas é o que é, as coisas são o que são. A gente tem que entender que tem um nível de governabilidade, um nível de livre-arbítrio e tem um nível de aceitação. Doença, velhice e morte é aceitação, menino. Não tem saída. Transformação constante na vida é aceitação, não tem. Você pode estar fazendo errado e cair, não pode? E você pode estar fazendo certo e cair. Cair por quê? Porque tem que mudar de casa. Porque tem que deixar a banda. E você, se lhe perguntasse, o seu apego era tão grande que você não queria sair da banda, queria? Não. Mas é assim. É Deus chamando todo dia para conversar com você e você dizendo que não tem tempo. Aí Ele vai
tira tudo. Tira o emprego, tira os amigos, te bota no hospital. Aí lá no hospital, tira o celular, tira a internet. Aí você pensa, vou morrer e não morre. Aí pensa, vou conversar com alguém. Tem uma pessoa aqui que está sempre para falar comigo, né? Uma energia. É Deus. Aí começa a conversar. Eu queria mesmo conversar com você. Faz dias. Só que eu chamava, você dizia o quê? Não posso. Faz dia que eu quero dizer que você tem que ir para onde? Para o castelo, sair da barraca. Mas você não para me ouvir. Você não para. Então você não sabe que tem coisas que você tem que aceitar. Poxa, você nasceu sabendo que tinha dor, velhice, doença e morte e não quer aceitar isso. Sabendo que você nasce com o acolhimento dos pais e um dia os pais vão partir e que você vai continuar, vai ser diferente, é a tua casa, é a tua cara, é o teu jeito, com dificuldade ou com facilidade, mas você vai ter que ir. E você não quer aceitar. Mas vai ser bom, meu filho, vai ser bom, vai ser melhor. Mas eu não acredito, eu não estou vendo. Me mostra aqui o futuro, me dê a máquina do tempo para me pôr de volta para o futuro, para ir para o passado. Não é. Sabe, tem que ter um momento em que a gente tem que fazer a famosa entrega. E só se faz entrega com desapego. E só se faz uma entrega tranquila, serena, quando a gente compreende que tem uma parte que a gente não escolhe. E é impressionante, na hora que a gente aceita, tudo muda, os olhos da gente brilham, porque Deus está conosco. Vou contar duas histórias. Você está claro aqui a nossa conversa, para você entender que é o ciclo da reencarnação. Ele acontece na nossa vida em cada decisão, em cada mudança, em cada transformação pela qual a gente passa. Primeira história que eu gosto de contar sempre é quando São Francisco, que andava, né, eles construíram a Ordem dos Irmãos Menores, ele conseguiu a autorização para o Papa, mas os outros que criaram foram fazer a estrutura, e ele foi andar pelo mundo, mendigando e tal. Um dia ele volta de mendigo, que era como ele se portava, e vem com o irmão e chega, era um inverno muito forte, inverno de 30 graus abaixo de zero para mais. E eles pararam na porta do mosteiro dos franciscanos, né, que na época não eram franciscanos, eram irmãos menores. Chega lá, um frio imenso. Aí, como tinham salteadores, eles andavam como mendigos, né, o pessoal tinha medo de bandido. Aí eles bateram na porta, São Francisco com esse outro irmão que andava com ele, no prédio que era para ser dele, em tese, né, que era da ordem. Um frio imenso, aí disseram, irmão, abre a porta. Aí o cara disse, quem é? Aí o outro disse assim, é o irmão Francisco. Ele disse, que Francisco? O fundador disso aqui tudinho. Ora, mano, o negócio, São Francisco andou tanto tempo fora, quando ele voltou, tinha gente que sabia do nome, mas não sabia realmente quem ele era. A pessoa não acreditava que o São Francisco, o Francisco daquela época, era aquele mendigo maltrapilho que estava lá fora. O que foi que o irmão fez? Vocês são bandidos, vocês estão mentindo. E fechou a porta. E aí, o que ia acontecer? Eles iam morrer de frio na porta do mosteiro. Aí dizem que nessa hora o irmão diz, pronto, irmão Francisco, agora vamos morrer. Tá certo. Aí diz que ficou aquela respiração pensando, né? Aguentar o frio e a fome. E vamos morrer aqui, de como é morrer de frio e fome. Aí quando ele estava pensando, quando ele sentiu aquela pancada, pá! Era uma bola de neve na cara dele, esbagaçou. Quando ele olhou, era São Francisco, jogando bola de neve nele. Que é isso, irmão? Tá doido? Você não entendeu que nós vamos morrer de fome e frio aqui na porta? Você está brincando, irmão. Diz que São Francisco era muito assim, né? De brincadeira. Aí ele disse, meu filho, isso é um momento muito, muito maravilhoso. Ele disse o quê? Um momento em que a gente realmente só tem
para contar com a providência divina, é um momento muito ímpar. Aí disse que quando o irmão olhou assim, disse, tá doido? Disse, não, perceba. Sempre a gente quer contar com a gente, ou com o irmão, ou com um parente que tem mais condição, não é não? Ou gritar uma patente, ou articular, é a nossa força, é a gente, não é isso? Aí disse, não, irmão, você não disse que agora a gente vai morrer de fome e frio? E não tem como sair daqui sem morrer, então vamos ficar aqui, vamos brincar. Vamos morrer feliz e agradecer a Deus pelo tempo de vida que a gente teve. Aí o irmão ficou parado e disse, pronto. Quando o irmão aceitou, ele disse, é mesmo, né, irmão Francisco? Ele disse, meu filho, não vale a pena, tristeza não vale a pena. Aí ele olhou, o que vem? Uma carruagem com mantimentos para o mosteiro, né? Assim, o entregador, né? O iFood. Vinha para fazer uma entrega dentro do mosteiro. Aí quando o iFood naquele tempo lá, chegou batendo, né, uma carroça cheia de coisa para o mosteiro, eles entraram com a carroça. Pronto, foram salvos. Quantas vezes a gente fosse falar da nossa vida, coisas que aconteceram, que a gente não tem explicação, mas que aconteceram. A providência divina não nos desamparou, nem nos desampara e nem nos desamparará. Mas a gente tem que entender que tem algo maior. Que coisas estão acontecendo porque a gente está purgando algumas coisas que a gente tem que passar, porque a gente está sendo às vezes provado para a gente ver que não é a nossa força, mas é a força de Deus que rege todas as coisas. E a última história de hoje, e eu gosto muito de contar histórias que também se passam comigo ou com pessoas que eu conheço. Essa semana, e por que eu vou dizer isso? Porque como dizia o mestre do Yogananda, se você não chamar Deus para perto de você no verão, né, que é o momento de plantar, tá tudo bom, né, no tempo da bondade, você não vai chamar Deus para estar perto de você no inverno. Ele diz, ou seja, se você não chama Deus no verão, Deus não virá no inverno. Por que ele não virá? Porque Deus vai ser revanchista? Não. Porque se você não acreditou no tempo bom em Deus, na hora da providência você vai acreditar? Você se desilude. É uma prática, é um costume. Quem bota fé em Deus, não é isso? Bota toda hora. Se não botar no bom, não pense que só na hora ruim você vai botar fé de chamar, não, que você não chama com fé. Então, para a gente concluir o papo de hoje, eu chego sexta-feira. Eu cheguei à casa da minha mãe, lá tem um controle de portão, né? Aquele só de ligar o portão. Eu tenho um controle que só tem o controle e tem um controle que é preso nas chaves dos portões, né? Que é a casa da minha mãe. Meu pai ia tomar vacina com a minha irmã, então lá a garagem cabe 2 carros, eu deixei meu carro fora para facilitar a entrada do meu pai, que é cadeirante, no carro, né? Eu deixei meu carro lá fora, com a chave de controle, né, o controle que tem um bolo de chaves dentro do carro, e entrei só com o controlezinho do portão. Beleza. Minha mãe fez um café e tal, eles foram saindo, eu conversando com uma pessoa por telefone. Deixei o controle na mesa e não percebi. Todo mundo saiu, porque lá tem o portão e um jardim e a entrada, aí depois portões, né? Aí eu fui saindo aqui, sem prestar atenção que tinha deixado o controlezinho lá dentro. E tranquei o portão de cadeado. Quando eu tranquei o portão de cadeado, aí você vê, não, o portão de controle é o grande, né? E tem o pequeno. Aí eu fui lá, saí, né? Quando eu fui sair, Sérgio, elas não tinham aberto, o portão pequeno estava trancado de chave. Aí eu fiquei preso, no jardim. Aí eu pensei, e o portão do lado? Aí eu pensei, deu aquela ideia, né? Aí o portão do lado, pasmem, estava com cadeado, mas o cadeado não estava trancado. Eu abri e passei, digo, opa, beleza.
tem um quarto lá em cima. Aí eu digo, opa, beleza. Vou tentar entrar pelos fundos. A porta do fundo estava aberta. Mas a porta elas tinham botado o ferrolho. Aí, ou seja, o que aumentou foi meu espaço de prisão, né? Aumentou do jardim, um corredor e o quintal e um quarto. Mas sair mesmo eu não podia. Aí eu pensei, vou quebrar essa porta? Vou não, pensei, vou. Pensei, mas compensa não. Aí eu me lembrava dessas histórias. Sabe de uma coisa? Lembrei imediatamente. Não existe acaso. Por alguma coisa Deus quis que eu ficasse aqui. Eu não fui olha, como é que você é burro, como é que você deixa? Não, eu disse, não. Deus deve ter algum motivo para que eu fique aqui parado agora. O que é que tem? Vamos olhar agora o lado bom. Aí eu estava com a minha bolsa, tinha meus livros, o quarto lá tinha onde tomar banho. Sabe uma coisa? Eu vou tomar um banho. Aí eu, ao invés de brigar com a situação, primeiro eu tentei sair, não consegui. Tentei tomar uma atitude grotesca, pensei, mas não fiz. Aí depois eu disse, não, vou aceitar. Custa nada, uma hora eles vêm, né? Uma hora eles vão chegar, vai demorar, iam com uma fila lá no centro de convenções, né, do retardatário, mas enfim, eu vou aceitar. Aí pronto, eu não me abalei, naquela hora eu não me abalei. Subi, tomei banho, tal. Quando eu terminei de tomar banho, me vesti, eu escuto a campainha. Veja, se a campainha tivesse tocado quando eu estava tomando banho, eu não ia ouvir pelo barulho do chuveiro, concorda que a campainha é lá embaixo. Mas na hora que eu me vesti, já sabe o tempo tudo certo, tudo o tempo certo. Tomei banho, me vesti, quando eu me vesti a campainha toca. Eu desci, aí fui lá no portão. Aí disse, quem é? Eu não tinha como abrir o portão, né? Mas o meu carro estava na frente, eu estava com a chave do carro no bolso. Aí eu disse, quem é? Pasmem, uma tia minha lembrou de mandar um rapaz, um contínuo, entregar uma coisa para minha mãe, e o rapaz foi naquela hora. Aí ele disse, sou eu, o Léo, é esse contínuo. Aí eu disse, opa Léo, beleza? Cara, faz um favor, tá vendo esse meu carro aí que tá na frente? Tô vendo. Eu vou abrir aqui pelo controle do carro, na porta tem uma chave com um controle, pode pegar? Ele disse, na hora. Aí pronto, eu abri, ele pegou e abriu o portão. Fiquei solto. Ô besteira, mas para mim me deu uma reflexão boa, de que eu não estou sozinho, de que não existe acaso, que eu tenho que buscar a felicidade em qualquer momento, que eu tenho que buscar Deus no inverno e no verão, que eu tenho que ver a providência divina nas grandes coisas e nas pequenas, que as coisas têm um tempo certo, que tudo passa, e naquele dia, por todo esse tipo de pensamento, eu disse, poxa meu Deus, muito obrigado. Sei nem o que é que ia acontecer, mas eu acho que ia acontecer alguma coisa. Mas que bom, não é para mim? Foi, por quê? Porque eu consegui naquele dia ver Deus num momento besta. Por que eu vou esperar ter um Covid, sair da UTI quase para morrer? Não, eu tenho que ver Deus em toda hora. Inclusive no Covid. Inclusive na serpente. E eu parei e pensei, quando eu vi outro dia uma declaração de um colega que saiu da UTI, do Covid, dizia, esta doença maldita. Aí eu me lembrei dessa coisa da reencarnação, e me lembrei do sonho que Pedro teve quando brigava com Paulo, porque aceitava pessoas que comiam coisas que os judeus não aceitavam, e ele disse, Pedro sonhou e Deus disse para ele assim, não faça imundo o que Deus criou. Nada que Deus cria é sem lógica, é sujo. Então,
eu achei um momento muito interessante. Quando a gente aceita no tempo certo. Por isso que é interessante entender que tem um plano maior. E é por isso que eu tenho encerrado os nossos evangelhos com a oração da serenidade. Sabe por quê? Porque ela não deixa a gente passivo. Ela pede, a gente pede para ter serenidade para as coisas que a gente não pode modificar. E coragem para modificar o que a gente pode. E sabedoria para perceber a diferença. É a grande coisa. Então, que a gente possa dizer, como disse Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Fazer o que é para me fazer. E às vezes o que eu tenho que fazer é ficar feliz com o que eu tenho e aceitar, esperar por Deus. E outras vezes é ter um outro tipo de atitude. Então, é por isso que é importante pensar no plano maior. E a reencarnação está dentro desse processo. Por isso, eu peço que Deus nos conceda a serenidade para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos as coisas que nós podemos e sabedoria para percebermos a diferença entre as coisas que nós não podemos modificar e as coisas que nós podemos modificar. E que hoje nós não queiramos resolver todos os problemas da nossa vida de uma só vez. Como aquela imagenzinha, né? Eu não consigo carregar 1000 tijolos, ou 1000 tijolos de uma vez, mas de um em um eu levo. Às vezes até de 2 em 2, de 3 em 3. Ou seja, o tempo é o tempo de Deus. Muita paz e uma boa semana. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.